Olá, aqui é Eduardo Zaidan e esse é o projeto de uma psicanálise. Talvez surpreenda alguém de fora da psicanálise que os psicanalistas se preocupem tanto com a tradução dos conceitos. As traduções denunciam diferentes concepções teórico-clínicas e, por isso, os psicanalistas participam desse debate em vez de reservá-lo para os germanistas. James Strachey, o tradutor das obras completas de Freud para a língua inglesa, optou pelo termo instinct, argumentando que a alternativa, drive, não é uma palavra da língua inglesa. Apesar da ressalva de Strachey, o termo drive se tornou predileto entre os falantes da língua inglesa nos trabalhos mais recentes em psicanálise. Embora a tradução de Strachey seja muito rigorosa, como toda tradução, foi submetida a muitas críticas. Bruno Bettelheim se opôs à maneira como Strachey transformou termos coloquiais empregados por Freud num vocabulário cientificista. Por exemplo, Freud utiliza Seele, que significa alma. Então, o Seele-Apparat seria o aparelho anímico. Strachey, a fim de evitar essa linguagem distante da ciência, opta por mind, mente. Será que quando Freud escreveu Seele, alma, não havia subjacente a essa escolha um distanciamento das ciências médicas, enquanto a referência à mente, por parte de Strachey, seria uma tentativa de reaproximar a psicanálise da biologia e da medicina? É irônico que os falantes de alemão hoje prefiram ler Freud em inglês, na tradução de Strachey, do que direto do alemão, de Freud. Eles acham Strachey mais claro e preciso. Na França, foi o termo pulsion que foi consagrado. É de fato um equívoco atribuir a invenção desse termo a Lacan, mas muito provavelmente foi o psicanalista francês que mais contribuiu para a sua difusão. Hoje, na psicanálise brasileira, a maioria dos psicanalistas prefere o termo pulsão. Tal como o termo instinto, também existem ressalvas à pulsão. Segundo Lacan, Freud nunca disse instinto. Foram os tradutores que colocaram essa palavra na sua boca. Lacan está errado. 2 termos em alemão são utilizados por Freud, Trieb e Instinct. O problema é que Freud nunca contrastou ou comparou esses 2 termos. De acordo com Strachey, o termo alemão Instinct é muito menos frequente do que Trieb, aparecendo apenas uma meia dúzia de vezes, talvez sempre associado aos animais. A primeira tradução direta do alemão para o português está sendo realizada pelo germanista e premiado tradutor de Nietzsche, Paulo César de Souza, pela Companhia das Letras. Souza optou por instinto, contrariando e desagradando grande parte da comunidade psicanalítica brasileira. Para diferenciar Trieb de instinct, tendo traduzido ambos por instinto, sua solução foi adicionar em colchetes o termo instinct, sempre que esse era o empregado por Freud. Depois de Souza, o instinto tem sofrido uma revitalização. Uma colega minha da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, numa tradução de um manuscrito recém-descoberto de Freud, optou pelo termo instinto, com a seguinte justificativa, que instinto sublinha o enraizamento dos conflitos psíquicos nas fontes corporais. Em 2 artigos, o filósofo Richard Simanque defendeu o termo instinto. Simanque argumenta que Trieb era utilizado correntemente na literatura biológica alemã nos tempos anteriores a Freud, para se referir ao instinto animal. Aqui é necessário esclarecer uma grande confusão, a qual o lacanismo tem
provavelmente, alguma dose de culpa. Não é verdade que Freud reserve o termo instinct para os animais enquanto tribe para os humanos, como se os animais tivessem instinto, os homens pulsão. É verdade que Freud chegou a usar o termo instinct para designar certas manifestações instintivas em animais, como as migrações dos peixes e das aves. Mas o próprio Strachey está errado que o termo instinct apareça só uma meia dúzia de vezes e sempre se restrinja aos animais. A primeira frase dos 3 ensaios é: Die Tatsache geschlechtlicher Bedürfnisse bei Mensch und Tier drückt man in der Biologie durch die Annahme eines Geschlechtstriebes aus. Ou seja, as necessidades sexuais são expressas nos homens e nos animais na suposição de um tribe sexual. Como se pode notar, literalmente na primeira frase dos 3 ensaios, Freud não segrega os homens dos animais. Pelo contrário, Freud denunciou inúmeras vezes a arrogância humana que pretendia negar a nossa origem animal. Ora, então, em que contexto Freud emprega o termo instinct, se não para se referir exclusivamente aos animais? Freud diz que existe uma herança arcaica no homem, análoga ao instinto dos animais, como se fosse uma população aborígene dentro da nossa psique. Esses instintos, Freud os chama de fantasias originárias. A fantasia da cena primária, ou seja, do coito dos pais, a fantasia de castração, a fantasia de sedução. São fantasias universais que Freud acredita que sejam herdadas e que remontariam à história da espécie humana. É nesse contexto que Freud utiliza o termo instinct, para se referir a esquemas filogeneticamente herdados, à maneira de categoria filosóficas, algo como uma preparação à compreensão. A referência às categorias é provavelmente uma alusão ao filósofo alemão Immanuel Kant. Existe uma analogia entre o vasto saber instintivo dos animais e o patrimônio instintivo humano, a nossa herança arcaica. Discordo de Simank que devamos buscar o sentido dos conceitos de Freud nas disciplinas de sua época. Concordo com os autores do vocabulário da psicanálise, Jean Laplanche e Jean-Bertrand Pontalis, que a maioria dos conceitos empregados por Freud provém de outras disciplinas. É o caso do trauma, um termo que vem da medicina, mas que passou a ser utilizado na psicologia até nos tempos de hoje. Embora existam analogias entre o trauma físico e o trauma psíquico, não é porque o termo provém da medicina que o seu sentido não tenha passado por uma derivação, para usar um termo Foucaultiano. Instinto é uma má tradução, como Marilene Caroni já havia apontado. Dentre outras razões, porque existe o termo instinct e esse termo é empregado por Freud com um sentido conceitual, o das fantasias originárias. Além disso, Freud acredita que as línguas modernas invejam um termo como tribe. Ora, se invejam o termo tribe, é na medida em que não há um correspondente para esse termo nas línguas latinas. Pulsão, por sua vez, talvez seja uma má tradução também, porque é um neologismo. Contudo, faz-se necessário diferenciar tribe de instinct, e traduzir ambos por instinto, colocando em colchetes quando Freud usou instinct, não parece uma solução satisfatória. Em parte, parece-me que os tradutores recorreram a essa solução por discordar da interpretação lacaniana de Freud, que propõe uma antropologia que enxerga uma cesura entre o homem e o animal. Em razão da linguagem, o homem não teria instintos, mas pulsões. Essa formulação, que muitas vezes é vendida como teoria freudiana, na verdade é teoria lacaniana. Freud não enxergava tal ruptura entre o homem e o animal, e os tradutores, portanto, optaram pelo termo instinto por essa razão, por acreditarem que Freud, na linha de Schopenhauer e Nietzsche, via uma continuidade entre o homem e o animal. Já aqueles que advogam pelo termo pulsão acreditam que instinto traz uma bagagem naturalista que incorre no risco de uma normatização da sexualidade humana. Nature versus nurture,
Trieb é natureza ou cultura? Interpretações pós-freudianas pendem mais para um lado ou para o outro. Freud não rejeita a nossa ascendência animalesca e nem pretende divorciar o homem dos animais. Ao mesmo tempo, ele admite que o homem tem prerrogativas em relação aos animais e uma delas é a linguagem. Para concluir, é possível perceber como a escolha das traduções traz implicações na compreensão teórico-clínica e que, subjacente a essas escolhas, existem afinidades nos campos da linguística, da antropologia e da filosofia. No fundo, por trás das traduções, existem diferentes concepções de homem e de mundo.